Vamos lá, aqui. E agora nós vamos falar de uma coisa boa, né? Vamos falar das bodas do Cordeiro. Na quarta-feira passada falamos bastante sobre o julgamento, sobre a recompensa dos ímpios e a recompensa dos justos, que todos nós seremos provados por nossas obras, mas salvos pela graça de Deus. E hoje nós vamos então dar continuidade a essa segunda parte, que fala sobre as bodas do Cordeiro. O texto que nós lemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é bem claro e enfático em distinguir essa sabedoria que Deus nos dá, da sabedoria dos poderosos da terra. Os homens poderosos da terra, eles são homens sábios. E muitas vezes usam essa sabedoria para o mal, ou a maioria das vezes. Mas essa sabedoria que eles têm não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é mais elevada, porque o próprio Espírito perscruta as coisas de Deus. E Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais desceu ao coração do homem aquilo que está preparado para aqueles que amam a sua vinda. E estas coisas são discernidas espiritualmente. Não é possível, como ele diz aqui no versículo 14, que o homem natural consiga interpretar essas coisas. Então isso que nós estamos tratando aqui, irmãos, as revelações escatológicas, o Apocalipse, e tudo aquilo que está reservado na consumação dos séculos, é coisa que o homem natural não consegue compreender. E nós compreendemos em parte e aceitamos por fé, porque nós temos o Espírito de Cristo. Amém? Dadas essas considerações iniciais, eu gostaria de repetir um conselho que eu falei na quarta-feira passada, que a respeito da escatologia, ele é um tema muito necessário na igreja. Mas nós devemos se debruçar sobre esse tema de maneira cautelosa e humilde. Porque como já é conhecido, nós não temos uma sequência cronológica ou a certeza exatamente de todos os detalhes do que vai acontecer. Portanto, o olhar humilde é importante. Mas nós também não podemos deixar de estudar esse tema. Deixar apenas para o pastor ou para os professores. Não, é uma responsabilidade cristã nossa, porque diz respeito a uma esperança coletiva da igreja, mas uma esperança pessoal de cada um de nós. Nós não podemos ser escatofóbicos, no sentido de ter medo da escatologia, mas também não devemos se debruçar na escatomania, vamos dizer assim, de querer saber exatamente todos os detalhes, a ordem cronológica exatamente dos fatos que hão de acontecer. Existem várias correntes interpretativas do Apocalipse, é claro que nós não vamos entrar aqui, seria assunto para um outro tipo de estudo, as correntes teológicas de interpretação. A Assembleia de Deus tem uma corrente muito bem definida, né, pastor? A respeito da interpretação do Apocalipse e da sequência cronológica desses fatos, mas mesmo assim com a humildade de saber que existem outras possibilidades de interpretação. Em suma, irmãos, basta dizer que a nossa certeza é que o Senhor Jesus Cristo virá. Esta é uma certeza inegociável. Muitos adeptos da teologia liberal não acreditam em milagres, não acreditam na segunda vinda de Jesus Cristo, muito menos nos eventos apocalípticos. Mas nós, como crentes e pentecostais, acreditamos que o Senhor virá e tudo aquilo que está reservado a nós, os justos, jamais foi experimentado por nenhum ser humano até o momento. Amém? As bodas do Cordeiro. Após os títulos messiânicos de Apocalipse 5:5, onde o apóstolo João vai dizer que ele é a estrela da manhã, deixa eu até puxar esse versículo para não citar errado. 5:5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Cristo é descrito aqui como leão da tribo de Judá e raiz de Davi. São títulos messiânicos. E no versículo 6, ele vai receber o título de cordeiro. Não é um cordeiro como substantivo, mas cordeiro como nome próprio. Ele é o cordeiro.
Esse termo, irmãos, é muito importante porque ele vai aparecer só no Apocalipse umas 30 vezes. Cerca de 30 vezes. Então, a maioria das vezes em que o apóstolo João vê Jesus, ele vê Jesus nessa figura do Cordeiro. É o Cordeiro que foi imolado para a salvação do povo eleito. O que João, o profeta João, diz quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele traz as marcas de seu suplício ou de seu sofrimento, mas está de pé, triunfante. Ele ressuscitou. Vencedor da morte. E por esta razão, associado a Deus como Senhor de toda a humanidade. Aqui, irmãos, o Cordeiro de Deus, ele representa aquela figura do sacrifício, dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, onde o Cordeiro precisava ser imolado para morte substitutiva, substituição do preço do pecado, e o seu sangue aspergido no altar. Mas aqui Cristo, ele é o Cordeiro perfeito, ele fez um só sacrifício. Portanto, é uma imagem simbólica. Em Apocalipse aqui mesmo, capítulo 5, vai dizer que ele tem 7 olhos, esse Cordeiro, e 7 chifres. É uma imagem, no mínimo, estranha, não é mesmo? Um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. O que quer dizer isso? É uma imagem simbólica, irmãos. Chifres, na literatura apocalíptica, significa poder. E 7, nós sabemos que é um número simbólico, que indica perfeição. O fato de o cordeiro ter 7 chifres quer dizer que ele tem todo o poder. E 7 olhos indica aqui que ele tudo vê. Ele é onisciente. Certo? 7 olhos. Tem todo. Ele é onisciente, tem toda a visão. Conhece e sabe e perscruta todas as coisas. Ô Joaquim, vou pedir um favor para você. Será que você não consegue colocar no modo... naquele modo... sem o modo de exibição? Porque parece que está cortado o slide aqui. Se você apertar ESC. Vamos ver se vai aparecer. Não essa tela, a outra. Este cordeiro, irmãos, ele é dado o poder de abrir os 7 selos do livro que foi entregue àquele que está sentado no trono. E João, antes, ele vai relatar que ele chorou porque ele não viu ninguém que podia abrir os 7 selos. Mas o cordeiro, ele era poderoso para abrir os 7 selos. E conforme os 7 selos se abriam, começou-se a desvendar todos os eventos escatológicos do futuro. Os cavaleiros, os 4 cavaleiros, as trombetas, as taças, a liberação ou a libertação das 2 bestas e do falso profeta, a batalha do Armagedon e todos os outros eventos apocalípticos são desenrolados a partir do momento em que o Cordeiro de Deus abre os 7 selos. Joaquim, se não conseguiu, pode deixar naquele outro modo mesmo, não tem problema. E agora no capítulo 19, irmãos. O interessante é que essas visões apocalípticas, elas parecem muito estranhas a nós, não é mesmo? Primeiramente no que diz respeito à visão do cordeiro. 7 chifres, 7 olhos. Já começa por aí. Mas esse cordeiro, ele trata a sua igreja como uma noiva. Então pense, um cordeiro casando com uma noiva. Mas são imagens porque a igreja de Cristo sempre é tratada como noiva de Cristo. E por isso, nesse evento apocalíptico das bodas do Cordeiro, é simbolicamente onde o noivo, o Cordeiro, vai casar com a sua igreja, a noiva. Não deu certo, pode deixar assim. Obrigado. A promessa das bodas celestiais. As bodas do Cordeiro são um evento celestial descrito no livro do Apocalipse, simbolizando a união espiritual entre Cristo e a sua igreja. Então, o que as bodas do Cordeiro representam? A união espiritual entre Cristo e a sua igreja. Esse é um tema recorrente nas Escrituras, destacando o relacionamento íntimo e eterno entre Cristo, o noivo, e a igreja,
a sua noiva. Essa é a ideia de um banquete celestial. Promessa das bodas ainda celestiais, desde o Antigo Testamento, a imagem do casamento é usada para retratar a relação entre Deus e o seu povo. Temos um exemplo lá em Isaías 62:5. No Novo Testamento, Jesus frequentemente se refere a si mesmo como noivo e a igreja como noiva. Em Mateus 25:13, o que conta lá? A parábola das virgens que estavam se preparando para a vida do noivo. E aí nós temos as virgens insensatas e as prudentes. Então, e quem que é o noivo? Simbolicamente aqui. É o próprio Cristo. Né? E as virgens prudentes, aqueles que guardam a sua palavra. E estão atentos à vinda do Filho do Homem. O cumprimento das bodas no Apocalipse. Olha o texto referência aqui, ó. Apocalipse 19, 7-9. É esse texto. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Demo-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino representa os atos justos dos santos. Então o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Casamento representa o que, irmãos? Tristeza? Não, alegria. E as bodas aqui representam aquele casamento judaico que demorava dias. E era muita festa, muita alegria. Representa a plenitude, representa a alegria. Não só vai acontecer o casamento, simbolicamente representando o arrebatamento, mas também o banquete, onde nós cearemos com o próprio Cristo, o nosso noivo. E felizes, tá? Esse termo aqui, felizes, quando é empregado no Novo Testamento, é felicíssimo, mais que feliz, bem-aventurado. E o banquete das bodas, após as bodas do Cordeiro, há uma grande celebração, representada pelo banquete das bodas. Esse banquete simboliza a comunhão plena e alegria eterna na presença de Deus. O evento representa a consumação final da salvação. Lembra, na quarta-feira passada, que nós falamos que nós estamos vivendo nesta escatologia inaugurada? Nós somos salvos. É o já, mas o ainda não. Nós somos salvos, nós temos a carta, nós temos o documento, nós temos a garantia, mas a salvação não foi consumada ainda. Nós estamos esperando a glorificação, a segunda vinda de Cristo. Mas aqui, as bodas representam a consumação final da salvação. Quando cearemos com Jesus Cristo, é o sinal de que o propósito da salvação e a regeneração será perfeita, será concluída. É o momento em que Cristo e a sua igreja estarão juntos para sempre, desfrutando da plenitude da comunhão com Deus. Essa imagem transmite a esperança da redenção completa. E eu destaco essa palavra aqui, esperança. O que você leu, Oséias? Para que vocês tenham esperança, para que vocês consolem uns aos outros. O objetivo principal do estudo da escatologia, irmãos, não é a formulação de teorias para tentar desvendar todos os detalhes do que vai acontecer. Essa busca desenfreada. Não. É para que nós tenhamos esperança. Quando estudamos a respeito do futuro, é para que a nossa fé seja fortalecida. É para que o nosso estado aqui, parcial, seja perseverante. Para que alegremos uns aos outros e consigamos perseverar na fé. Não é mesmo? Dentro desse evento das bodas do Cordeiro, eu gostaria de falar aqui ainda sobre esse estado da nova criação e do fim de todas as coisas, que são eventos correlacionados.
O Apocalipse é muito enfático quando fala de novo céu e nova terra. E este é um tema que não é exclusivo do Apocalipse. Ele aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento. Ele está correndo toda a Bíblia Sagrada. O tema da renovação do universo. Deus criou um universo, mas em um determinado tempo, esta criação física será renovada. E isto vai acontecer, está registrado lá no Apocalipse. Então, o ápice dessa renovação é descrito no Apocalipse. Mas vamos ver aqui, novo céu e nova terra no Antigo Testamento. Isaías 65, 16 e 17. Aquele que se bendisser na terra, que se bendirá pelo Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, que jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas, e tampouco subirão mais ao coração. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. As coisas antigas não serão lembradas, nem mais virão à mente. Lá em Apocalipse, Isaías, que é um dos profetas, considerado o maior profeta messiânico, ele já fala de uma renovação dos céus e da terra. Na mente de Isaías aqui, e a sua profecia era destinada num contexto de restauração do cativeiro. Mas essa profecia aponta para algo futuro, que escapava, que fugia até mesmo à ciência do próprio Isaías ou daquela comunidade que recebeu essa profecia. Novo céu e nova terra. Os salmos também relatam várias passagens, né? Eu destaquei uma aqui, 102, 25, 26. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se desgastarão como um vestido. Com roupas tu os mudarás. Como roupas tu os mudarás, e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Olha só, como roupas tu os mudarás e eles serão mudados. O que será mudado? A criação, irmãos. Os céus e a terra. Aqui, o salmista dá a intenção, dá a entender de que essa terra, conforme os séculos se passam, ela vai se corrompendo, vai se cansando, como um vestido que vai envelhecendo. E existe, então, a necessidade do quê? De restauração, de renovação. Alguns exemplos no Novo Testamento desta doutrina da renovação dos céus e da terra. Lucas 21, 33. Passará, o próprio Cristo falando aqui, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que Jesus Cristo diz, passarão os céus e a terra? Porque, de fato, em um determinado momento, esse céu e essa terra que nós conhecemos já não será mais os mesmos. Já não serão mais os mesmos. Tá? Passarão. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Outra expressão de Jesus. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Na regeneração, Cristo novamente dando a entender que esta realidade que nós vivemos será regenerada. Hebreus 12, 26 e 27. Naquele tempo a sua voz abalou a terra, mas agora ele promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Dando a ideia de que essa renovação virá através de um abalo cósmico. Ora, a frase ainda uma vez indica remoção das coisas abaladas. Isto é, das coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Naquele tempo, Deus vai sacudir a criação. E aquilo que cair não subsistirá, para que permaneça aquilo que é inabalável. Por que eu estou usando exemplos bíblicos, irmãos? Vários exemplos bíblicos aqui. Dada a dificuldade da temática, e aqui eu quero trazer também um incentivo aos irmãos,
que você pode ouvir uma pregação, você pode ouvir um estudo, mas isso é para a sua vida, para a sua própria compreensão do assunto, vai ter um efeito apenas de complemento, porque você só vai conseguir mesmo ter uma compreensão significativa do tema se você ter uma leitura criteriosa, bíblica. Então, como que você vai estudar o Apocalipse? Somente com os cultos de ensino aqui? Não, aqui é um reforço para você. Mas é necessário sentar e ter uma leitura criteriosa do texto. Então, por isso que nós usamos o máximo a leitura da Bíblia, né? Porque nos ajuda a compreender o assunto. Muitas vezes ele não está descrito de forma sistemática em apenas uma passagem. E aí nós precisamos pegar recortes em outros textos da Bíblia para, então, fechar uma doutrina sobre o assunto. É isso que nós fazemos. Pegamos textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento e fechamos aí uma sequência sobre o assunto. Romanos 8. Esse texto é muito importante. Olha só, irmãos. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, etc, etc. Nós também gememos, o texto vai dizer aqui, e esperamos a regeneração. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 6? Que a obra salvífica de Deus, ela engloba os eleitos, nós seres humanos, mas surtirá um efeito na criação toda. Por quê? Porque essa criação, tudo que nós vemos, aguarda, tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A própria criação será liberta do cativeiro da corrupção. Então veja, hoje, por conta do pecado da humanidade, isso afetou até mesmo a criação. De forma com que a própria criação geme e espera com expectativa a sua libertação. É por isso que nós temos a doutrina de novo céu e nova terra. Na regeneração, na redenção, nós seremos salvos e toda a criação será transformada, será nova. A natureza e o caráter da nova criação. Lanço a pergunta: um outro mundo ou esse mundo renovado? E agora? Novos céus e nova terra. Será novo? Será outro planeta? Ou será esse renovado? Será esse universo renovado? E agora? E aqui, vou dizer, não é tão simples dar uma resposta. É difícil. Inclusive, há divergências entre os estudiosos. Tá? Primeiramente, por que não é tão simples dar uma resposta? Porque o problema não é físico. Os gnósticos que acreditavam que a matéria era essencialmente má. Mas Cristo veio em carne. O problema não é físico, e sim moral. Porque quem criou a realidade física? Quem criou os céus e a terra? Foi Deus. E lá em Gênesis, o que diz? E viu Deus, não exatamente Gênesis 1, né? Gênesis 1 vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas quando ele cria os elementos do universo, ele diz, e viu Deus que era bom. Então a criação de Deus não é essencialmente má. Com o pecado original que veio essa questão moral. Existe possibilidade, irmãos, nessa teoria, de que esse novo é novo em qualidade e não em existência. Porque quando lá no Apocalipse diz novos céus e nova terra, o termo em grego, ele tem essa característica de identificar algo novo em qualidade. A própria criação será liberta, como Romanos capítulo 8, versículo 21 vai dizer. Então, se toda esta criação de Deus sumir na redenção, por que então Paulo disse que essa criação aguarda a renovação, aguarda a libertação? Entende? Nós também temos a analogia da ressurreição. O mesmo corpo, mas melhor em qualidade. Então, irmãos, nós não teremos, veja, um novo corpo, certo? Mas
por que então a necessidade de ressurreição? É porque esse corpo será ressuscitado e transformado. Entende? Então, com essa analogia, nós entendemos que, na verdade, é um novo no sentido de novas qualidades, algo que não foi experimentado. Um revestimento, algo incorruptível, sem mais a influência do mal. Eu coloquei aqui uma síntese, tá? Essa é uma opinião minha, particular. Um pouco dos dois. Ah, mas vai ser tudo novo. Nada vai ser aproveitado, não. A criação que existe vai ser renovada, mas também a redenção vai estabelecer e vai revelar coisas jamais reveladas aos seres humanos. Então, um pouco dos dois. Falando um pouco dos estados finais. Qual é o lugar onde os salvos estarão, irmãos? Qual o lugar? O céu. O que é esse céu? A Bíblia nos dá alguns indícios. É coisa de outro mundo, não é mesmo? Literalmente. Gênesis 1:1 diz que o céu é uma parte do universo criado. No princípio criou Deus os céus e a terra, parte da criação. O céu na Bíblia também pode indicar um sinônimo para Deus. Em que sentido? Lembra do filho pródigo? Quando ele acende a lâmpada, ele diz: pequei contra o céu. Ele não fala pequei contra Deus. Por quê? O céu aqui, o escritor quer indicar que é uma referência direta a Deus. Não jureis nem pelo céu. Entende? Às vezes, o autor quer omitir o nome de Deus por alguma questão, às vezes de reverência, mas quando ele cita céu, ele quer dizer o próprio Deus. O exemplo de Mateus aqui fica mais claro, ó, quando ele diz sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a etc. Por que Mateus ele fala reino dos céus e não reino de Deus? Porque ele está falando para judeus, o seu escrito. Diferente de Lucas e de Marcos, que não tem restrições no uso do nome de Deus, Marcos fala reino de Deus, com tranquilidade. Mateus já evita. Porque os judeus eles têm essa questão de reverência quanto ao nome de Deus. Então, quanto mais eles puderem omitir, no sentido de reverência, eles falam Adonai em vez de Javé, por exemplo. Por essa questão de reverência, tá? Então, quando Mateus está dizendo que reino dos céus, ele está falando o reino do próprio Deus. Tá? Portanto, o significado do céu é uma parte da criação? Ok. É um sinônimo para Deus? Também. Mas, nesse contexto do Apocalipse aqui, talvez a melhor definição seja essa. Ó. A habitação de Deus. O lugar onde Deus habita. Deuteronômio 26:15 diz: Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Portanto, lá em Deuteronômio, Antigo Testamento, escrito primitivo, nós já temos a indicação de que os céus é a morada de Deus. Salmo 115, novamente 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Portanto, o céu é morada de Deus. Consequentemente, lugar de habitação também dos salvos. Porque o céu é a herança dos salvos. Se Deus habita nos céus, lá nós estaremos. É um lugar e não apenas um estado de consciência. Isso aqui quebra, irmãos. Para nós é tranquilo aceitar isso aqui. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Eles acreditam que o céu é apenas um estado. Ele não sabe para onde o espírito, para onde a alma vai. Mas acredita que é uma consciência. É de acordo com aquilo que você viveu, de acordo com aquilo que você acreditou, que você vai experimentar no pós-morte. Não, irmãos. O céu é uma realidade, é um lugar. Tá? E não apenas um estado de consciência. Ainda recebe outros nomes na Bíblia, tá? Terceiro céu. Quem já ouviu essa expressão? Acredito todos nós. Né?
Um mistério isso. Terceiro céu, como assim? Paulo está dizendo, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, que não são dignas de falar e de serem escritas. Eu já volto nessa questão. Paraíso. Ele também, no mesmo texto, na mesma unidade literária, ele diz que foi arrebatado ao paraíso, como sinônimo de céu. Os céus... Os céus dos céus, ou o céu dos céus, seria melhor assim, tirar esse S aqui, ó. O céu dos céus, Neemias 9,6. E agora? Tá mais difícil, né? O céu dos céus. Então quer dizer que esse céu, ele está acima dos outros céus. No mínimo 3 aí, né? Pátria e cidade. Hebreus 11,16. E Apocalipse 21,2. A Nova Jerusalém. Tá? E aqui, essa questão do terceiro céu, irmãos, que na concepção judaica de céu, como 3 céus? O primeiro céu é esse céu que nós vemos. As aves, os aviões... Não, os aviões não tinha na época, né? As aves, etc., a nuvem. O segundo céu é já um pouco mais acima, onde o sol, a lua e as estrelas estão fixados. E o terceiro céu, então, é a habitação de Deus. Nesse sentido, tá? Qual a condição dos remidos na nova criação? Olha, irmãos, embora muito se fale, nós sabemos pouco a respeito. E nem não é assim uma questão problemática saber pouco, porque nós não devemos ter vaidade sobre isso. Porque se de fato alguém afirmar que sabe muito, a gente já começa a ficar com o pé atrás, porque são coisas indizíveis. Como que eu vou saber exatamente o que vai acontecer no céu? O estado dos regenerados, dos remidos. Nós estamos falando de estado, irmãos. De como que a pessoa vai estar lá. Se sentir. Muito difícil isso. Mas o texto nos dá algumas indicações, algumas pistas. E nós vamos caminhar nesse sentido. Ó, bem-aventurança eterna. Aqui eu só citei as frases, mas o texto ele está mais claro lá em Apocalipse capítulo 21, onde fala sobre o novo céu e nova terra. Que lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor e etc. Tá? Bem-aventurança eterna. Mais que felizes. A ausência total do mal. Tudo que é mal, lá não habita. Tá? A ausência total do mal. Olha só, comunhão irrestrita com Deus, imediata. Aqui, irmãos, nós vivemos uma comunhão parcial. Nós sentimos a presença de Deus. Nós somos batizados com o Espírito Santo, nos alegramos. Temos aqui o Espírito Santo que habita em nós, mas ainda não é completo. Entendem? Lá será completo. Ó, irrestrita, comunhão irrestrita com Deus. Aleluia. Apocalipse vai dizer, 22, que nós veremos face a face. Imediata. Deus vai estar ali. Às vezes nós precisamos buscar. Se trancar no quarto, fazer campanha, né? E lá Deus, Senhor, o Senhor está aqui. Entende? Imediata. Consequentemente, alegria e plenitude. Tá? E não apenas comunhão irrestrita com Deus, mas comunhão perfeita uns com os outros. A nossa comunhão aqui uns com os outros é perfeita, irmãos? Não é, né? Não é perfeita. Por mais que esforçamos, um é sanguíneo, outro é colérico, o outro é fleumático, o outro é perfeccionista, o outro quer fazer tudo de uma vez, né? O outro é mais racional, o outro é mais emocional, e aí às vezes sai umas faíscas. Não é perfeito, tá? Até o nosso conceito de família, amigos, colegas. Olha, irmãos, lá no céu não vai existir esses tipos de distinção. Entendem? É algo muito mais elevado do que essa distinção que nós fazemos aqui. Então, comunhão perfeita também uns com os outros. Ah, mas lá no céu, se eu ver cicano, misericórdia. Esquece, irmão, você nem vai pensar nisso. Tá? Comunhão perfeita. Não vai ter ciúme, não vai ter favoritismo. Né? Um não vai ser mais salvo mais do que o outro. Não vai ter mais vida mais do que o outro. Não vai ter saúde mais do que o outro. Não vai ser mais bonito do que o outro. Vai todo mundo. Não que vai ser todo mundo igual, entende? Mas vai ser todo mundo igualitário. Não tem maior nem menor lá.
E aí, todas essas limitações físicas nossas não vão aparecer também. Esses meus 9 graus de miopia não vai ter lá no céu. Tá? Essa tua falta, né, de cabelo, estou falando com alguns irmãos aqui, não vai ter no céu. Né? Todas as nossas limitações. Beleza? Comunhão perfeita uns com os outros. Conhecimento perfeito pleno. Esse texto é bom ler também, irmãos. Quem pode ler, já que nós estamos no culto de ensino? 1 Coríntios 13, 12. Quem achou pode ler. Isso. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Veja só, agora nós conhecemos por enigma, como um espelho. E Paulo não está se referindo a esse espelho moderno que a gente tem que reflete perfeitamente. Era lá o bronze polido, que não tinha um reflexo muito bom. É assim que nós vemos e projetamos a glória eterna, de forma ofuscada ainda para nós. Não muito clara, não muito nítida. Mas nós veremos de forma perfeita. Ou seja, lá no céu nós teremos um conhecimento perfeito de todas as coisas. Isso não nos impede de crescer lá em conhecimento sobre Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Porque no dia que algum ser ou que alguma criatura disser, eu conheço Deus, aí Deus não é Deus, irmãos. Nós vamos ter, claro, esse choque inicial, essa glória inicial de ver, de contemplar, de abraçar, mas isso não nos impede de, na eternidade, nos séculos dos séculos, crescer em conhecimento a respeito da divindade de Deus. Mas aqui nós teremos os nossos olhos abertos, as nossas escamas serão, os olhos cairão. Será feito um download completo ali, né, na nossa mente sobre todas as realidades. Contínuo serviço a Deus, ao menos louvando e adorando. Certamente outras atividades, ministérios governamentais, por exemplo, como eu citei da última vez. Né? Então, olha só, irmãos, para quem acredita que no céu, né, vai ser só um monte de alminhas penadas, sem atividade, em cima de umas nuvenzinhas assim. Não, irmãos, esquece isso. O céu é um lugar de glória, é um lugar de seres espirituais, onde nós, remidos, estaremos lá. E teremos morada, e faremos parte do reino de Deus, e teremos atividade lá. Aleluia. Só que o trabalho que nós teremos no céu, irmãos, não é esse trabalho enfadonho que nós temos aqui, que a gente soa, né, por conta do pecado lá, que a punição que Adão recebeu, que pelo suor do nosso trabalho nós iríamos sobreviver, não é esse trabalho aqui, é outra coisa, é outra atividade. Mas lá, teremos o serviço a Deus, louvando e adorando, isso é certeza. Provavelmente o nosso galardão é mais serviço, mais atividade, mais ministério, mais participação, governando, comandando, participando nas obras de Deus. Mas isso, irmãos, quanto mais participação nós teremos, isso aqui não é para os grandes da terra, entende? Deus reservou isso para os pequenos, para os humildes aqui, para os últimos aqui, para os pobres de espírito, para os mansos, tá? Para aqueles que têm fé, etc. Esses, os últimos aqui, lá serão os primeiros, ó, ministérios governamentais. Alguns slides ainda para complementar esse raciocínio a respeito da eternidade. O próprio conceito de eternidade escapa à nossa mente. Eternidade. Nós não compreendemos o fato de Deus nunca ter um início. É compreensível isso para nós? Não. Nós aceitamos por fé. Se você for começar a pensar sobre isso, tua mente vai chegar a um ponto, não dá para mim. É assim, Deus é eterno. Mas nós viveremos nessa eternidade como seres imortais.
Finalmente é digno de nota o fato de que essa restauração deixará algumas coisas para trás, ou seja, coisas que deixarão de existir lá, tais como o mar. Mas o mar não no sentido de água, irmãos. É porque no Apocalipse, quando vai dizer assim, o mar já não existe, é porque as duas bestas e o falso profeta, eles surgiram da onde? Emergiram do mar. Mar no sentido de abismo, no sentido de lugar onde surgem essas criaturas. O próprio Satanás, tá? O mar já não existe, tá? O sofrimento também não. E o pecado também não. A ausência total desses elementos aqui. Mar, ou seja, Satanás já não existe, sofrimento nunca mais e pecado jamais entrou no céu e jamais entrará. E aqui existe um apelo a nós pela santidade, né? Porque a santidade ela vem depois da salvação. Deus nos salva e nós nos santificamos. Mas ela é muito importante no processo e manutenção da salvação. Porque se nós quisermos habitar no céu, precisamos ser santos. Porque lá não entra pecado. Então as duas coisas não conversam. Pecado e santidade são duas coisas distintas. Uma está do lado, a outra está do outro. Com os inimigos aniquilados, o plano eterno de Deus se cumprirá cabalmente através de Cristo. Eu sempre falo isso aqui, irmãos, mas eu vou falar novamente, tá? Muitas pessoas pregam no Apocalipse e dão ênfase à besta, à segunda besta, ao falso profeta. Cuidado, o número 66. E tudo isso faz parte dos elementos do Apocalipse. Mas a ênfase aqui recai sobre o Cristo e sobre a sua obra de redenção, tá? Porque lá, depois do milênio, quem que vai prender Satanás? A besta? Aliás, o dragão, né? Quem vai prender? Um anjo. Um anjo. Deus nem precisou tocar em Satanás. Tá? Um anjo só do seu exército foi lá e prendeu Satanás. Glória a Deus. Um novo tempo será inaugurado, promovendo a paz e a harmonia entre Deus e os homens. Tudo se fará novo. Não haverá mais conflitos, tribulação, tentação e pecado. Sendo assim, haverá uma era de eterna paz. Aqui apenas alguns detalhes sobre a Nova Jerusalém. Vocês vão conseguir isso melhor lendo o texto. Mas aqui, né? O texto retrata uma cidade literal e não simbólica, pois ela tem fundamentos, portas, muralhas e ruas. Seria aqui uma clara indicação de que Deus estaria no meio dela, habitando com os seus. Essa Nova Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém, lá no Antigo Testamento, e para os judeus, é o lugar da centralidade do culto, onde simbolicamente Deus habita, o lugar da habitação de Deus. Mas nesta cidade santa, ela é a Nova Jerusalém. Não tem nada a ver com essa Jerusalém geográfica, é outra. Jerusalém é apenas no sentido simbólico, ou seja, a habitação de Deus. Mas lá não existe templo. E o Apocalipse deixa claro isso. A Nova Jerusalém, cadê o templo de Jerusalém? Não tem templo, irmãos. Por quê? O próprio Deus habita lá. O próprio Deus habitará conosco. Tabernaculará conosco. Tá? E também não há necessidade de sol ou de luz, porque o próprio Cordeiro ilumina. E não haverá noite. A respeito da estrutura dessa cidade que João viu, é cercada por um muro grande e alto, adornada com pedras preciosas e irradia a glória do Senhor. O anjo mediu a cidade, cuja largura e altura eram de 12.000 estádios. Esse número também é simbólico, porque nós não podemos limitar em medidas humanas uma coisa celeste. Mas ele viu nessas medidas simbólicas aqui. 12.000. Por que 12.000? 12 também é um número de perfeição. Indica as 12 tribos, os 12 apóstolos. E elevado a 1.000 aqui, 1.000 vezes mais, porque 1.000 dá a ideia de multidão, de muito. Tá? Por isso 12.000. Ela possui 12 portas, indicando as 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Então veja que são números simbólicos. Embora se diga que ela é a noiva do Cordeiro, evidentemente pessoas moram nela. Será a habitação dos justos. Essa cidade não tem necessidade de um templo, pois o próprio Deus e o Cordeiro constituem seu templo, o que quer dizer que o Trino Deus habitará ali.
E o texto de Apocalipse dá a entender que esta Nova Jerusalém desce do céu. Irradia do céu. É dito que as nações andarão à sua luz. Os reis da terra trarão para ela a sua glória, honra como tributo sagrado louvor, e o louvor. João diz que as nações estarão debaixo da sua glória e os poderosos virão até ela prestar-lhe homenagem a Deus. Ou seja, a adoração de todas as nações a Deus acontecerá na Nova Jerusalém. Obviamente, das nações, os povos que serão, aqueles que serão salvos, constituirão nações no céu. Nela não haverá e nem entrará impureza alguma, pois os que assim procediam foram banidos para fora da presença do Senhor. E aqui no sentido mesmo de banição eterna. O interessante, irmãos, é que quando nós formos regenerados, o nosso corpo se transformará em um corpo incorruptível e nós não teremos mais influência do pecado. Mas aqueles que vão ser condenados, a Bíblia não fala que eles serão libertos do pecado. Então o lugar onde eles serão lançados é um lugar onde eles ainda continuarão pecando. É um lugar onde não haverá libertação do pecado e do mal. Entendem? Mas aqui no céu haverá essa libertação da impureza. Eu gostaria de terminar esta breve meditação, estudo, lendo Apocalipse 22, do 12 ao 17. Disse assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém, irmãos? Então, com essas palavras do próprio Cristo, eu encerro esta exposição nesta noite. Vamos colocar de pé e fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós levantamos a nossa voz a Ti nesta noite, ó Deus. Com toda reverência, ó Pai, temor e tremor diante da Tua palavra, Deus. Porque sabemos que essas coisas são elevadas demais para a nossa compreensão total, ó Deus. Mas o Senhor revelou parcialmente a nós e nós cremos por fé. E nós dizemos, assim como essas palavras deste livro, nós dizemos: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente a redenção, ó Pai, a regeneração completa e o dia do Senhor, que com certeza virá e não falhará. Ó Deus, renove a nossa fé nesta noite, ó Deus, e que possamos consolar uns aos outros, ó Deus, que possamos, ó Deus, permanecer vivos nesta esperança e perseverar na fé, ó Deus, que o Senhor possa nos guardar de vacilar os nossos pés, da ignorância, ó Pai, e da apostasia, e que todo mal, ó Pai, que vier a tentar os seus eleitos aqui desta casa, ó Deus, possa ser quebrado em nome de Jesus, e que possamos perseverar firmes para o dia do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.